Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG é um belíssimo exemplar de área verde em BH, com aproximadamente 600 mil metros quadrados, com vegetação diversificada e típica da Mata Atlântica. Aqui, antigamente, era a Fazenda Boa Vista da família Guimarães, que foi desapropriada no início do século XX e adquirida pelo governo de Minas. Desde então, é conhecido como Horto Florestal. Essa área é preservada e é rica em fauna e flora brasileiras, além de ter uma significativa importância cultural e científica. Uma das maiores finalidades do museu é relativa aos fins acadêmicos. Aqui são realizadas pesquisas, desenvolvimento de projetos, além de serem oferecidas atividades de extensão a fim de aproximar a universidade da sociedade. Aqui tem várias atrações e as que atualmente estão abertas ao público são a arqueologia, mundo das plantas, jardim sensorial, plantas medicinais, as fascinantes orquídeas, o presépio do Pipiripau, algumas trilhas, o viveiro de mudas e a biblioteca. O acervo aqui do museu é riquíssimo, com cerca de 24 mil itens das áreas de arqueologia, paleontologia, botânica, dentre outros. Aqui também podemos encontrar livros e periódicos na biblioteca, além das fotos e documentos referentes ao museu e ao presépio. Parte deles podem ser visitados e consultados pelos visitantes. Quando falamos em remédios, logo nos vem à mente as caixinhas nas farmácias, certo? Porém, aqui há a horta de plantas medicinais, que faz parte do centro especializado em plantas aromáticas, medicinais e tóxicas. Aqui são feitos estudos que visam recuperar e divulgar informações tanto históricas quanto técnico-científicas acerca de plantas nativas do Brasil, que podem ser úteis para a utilização medicinal. O viveiro de mudas tem como objetivo cultivar mudas de diferentes espécies, que são coletadas aqui mesmo. Todo o processo de produção é feito aqui mesmo e visa manter a reserva florestal daqui. Caso haja algum excedente, as mudas são comercializadas ao público externo, sob pagamento de taxas, ocorre com orientações e informações para que o plantio dê bons resultados. O ponto alto daqui, sem dúvida, é o presépio do Pipiripau, um patrimônio para os belo-horizontinos. Ele foi criado pelo artesão Raimundo Machado em 1906. O presépio conta com 586 figuras distribuídas entre 45 cenas e com o diferencial de ser movimentado. Ele representa a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, encenando-as juntamente com a exemplificação do cotidiano e a movimentação de uma cidade tradicional. Os detalhes são impressionantes. O presépio foi doado ao UFMG em 1976 e foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional em 1984. Então, quem criou esse presépio que vocês estão vendo foi o seu Raimundo Machado. Ele nasceu na cidade de Matozinhos, que é na região metropolitana de Belo Horizonte. E o seu Raimundo, ele nasceu numa família muito simples e muito tradicional religiosa. Então ele frequentava muitas igrejas. E na época do Natal, ele via os presépios. E ele ficou muito encantado com os presépios que ele via.
E ele teve a seguinte ideia, dele mesmo criar o seu presépio. Foi encantado que ele ficou. Aos 2 anos de idade ele se muda para Belo Horizonte, só que naquela época ainda não se chamava Belo Horizonte. Alguém sabe como chamava a cidade antigamente? Curral del Rey. Curral del Rey, isso aí. E quando ele se mudou, ele estava pegando a transição da cidade, né, que era muito rural na época, estava pegando algumas construções. E aos 12 anos de idade, ele começa a juntar um dinheiro e ele compra a primeira peça do presépio, que é essa peça aqui, ó, do nascimento de Jesus. E aos 12 anos ele compra essa peça. Só que ele percebe que se ele for juntar dinheiro para comprar cada peça, iria demorar muito tempo. Então ele resolve ele mesmo construir as outras peças do presépio. Só que ele não queria fazer um presépio comum como ele via nas igrejas, ele queria fazer um presépio diferenciado. Por exemplo, normalmente os presépios a gente vê muitas cenas da Bíblia, não é verdade? Ele não queria colocar apenas cenas da Bíblia, ele queria também colocar as coisas que ele via no seu cotidiano. Então, além das cenas bíblicas que a gente consegue ver, né, por exemplo, o nascimento de Jesus, aqui quando Jesus é apresentado aos Reis Magos, a Santa Ceia, aqui quando Jesus é preso, aqui Jesus criança junto com José, né, na marcenaria. Lá em cima a gente tem a crucificação de Cristo. Acho que cena bíblica. Tem aqui, ó, Jesus lá em Jerusalém conversando com os sábios. Então, além dessas cenas bíblicas, a gente também tem cenas do cotidiano. Por exemplo, na época ele quis representar também algumas profissões antigamente, por exemplo, aqui, ó, os madeireiros, a pessoa que trabalhava nas minas, na escavação. Aqui, ó, o sanfoneiro, o caçador. E ele também quis colocar algumas coisas sobre a vida dele. Por exemplo, o seu Raimundo, ele fez parte de uma banda quando ele era mais jovem. Ele também representou isso, ó, lá em cima, vocês conseguem ver a bandinha? Ele também quis representar na época como que era a arte antigamente. Então a gente consegue ver as igrejas, muito parecida com Ouro Preto, né? Até a própria pintura, se você vê no presépio. E ele também quis colocar algumas coisas que ele estava observando na época que eu falei da revitalização da cidade. E tem coisa que a gente consegue ver até hoje, por exemplo, aqui, ó, o Lago do Parque Municipal, ele quis colocar também. Aqui a fonte da Praça da Raul Soares. Aqui, vocês conseguem tentar adivinhar o que é isso? O obelisco. O Obelisco da Praça 7. Então ele colocou coisas que ele via também no seu dia a dia. Então essa é a principal diferença do presépio do seu Raimundo para os demais presépios. Vocês lembram que eu falei que aos 12 anos que ele começou a construir, que ele comprou a primeira peça? Vocês conseguem imaginar quanto tempo mais ou menos ele demorou para poder finalizar esse presépio? Então, ele demorou 82 anos. Ou seja, aos 93 anos, ele infelizmente adoeceu e faleceu. E antes dele falecer, ele estava construindo o que seria a última peça do presépio, que seria colocada aqui dentro dessa cena. Ó. Se você chegar aqui pertinho, você consegue ver que tem bem um buraquinho ali onde ele ia colocar o boneco, só que ele infelizmente faleceu antes de conseguir colocar o boneco na cena. Aí esse boneco a gente consegue ver ele ali depois na oficina dele, porque a gente não pode modificar, né, o presépio. Então o boneco ficou mantido ali na oficina dele. Ou seja, foi um projeto da vida inteira dele, ele dedicou a vida inteira dele a construir esse presépio. E quando ele estava construindo também o presépio, estava começando a surgir a noção de cinema. E ele também ficou muito encantado com isso, então ele teve a ideia de fazer um presépio todo que se movimentasse. Então todo esse presépio que a gente vê aqui, a maioria das peças dele, 90% das peças dele se mexe, se movimenta. E para fazer se movimentar, ele também construiu um maquinário para fazer essa movimentação. Então quando eu ligar, vocês vão conseguir ver ali fora todo o maquinário que faz esse trabalho. Nesse presépio, ao total, a gente tem 45 cenas, desde cenas da Bíblia, cenas da vida dele, e ao todo nós temos quase 600 peças, então, tipo assim, é muito grande. Então, essa explicação, gente, eu vou ligar o presépio, aí, como eu falei, a maioria das peças vão se movimentar, e no final tem um barulho forte, trovão, que simboliza a morte de Cristo. Então, as luzes vão se apagar e vai ter um barulho de trovão.
Fala aí, amor, pra onde a gente está? Estamos aqui no presépio do Pipiripau. Então, mostrando todo esse ambiente aqui para vocês, né? Aqui fica a oficina do Sr. Raimundo, né? Produzia todas as peças. E que demais. É uma experiência muito legal. Muito, muito mesmo. Piripipim. Então, mas Pipiripim, isso aí. Além do presépio principal ali do Pipiripau, o senhor Raimundo também fez o Pipiripim. Consegui, antes de ser exposto aqui, o Pipiripau ele funcionava no Parque da Gameleira, no Parque de Exposições da Gameleira. Então ele criou esse presépio para entreter as pessoas que ficavam muito tempo ali na fila, porque a atração principal era o Pipiripau, então sempre enchia muito. Então ele fez esse aqui para poder ficar ali, para as pessoas irem assistir. Não consegue, né? Assistindo enquanto não chegavam ali na atração principal. O presépio do Pipiripau ele está localizado aqui no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. E além do presépio, tem muita natureza, tem muitas coisas aqui legais pra gente fazer. Então a gente vai mostrar um pouquinho mais daqui e do que mais vocês podem encontrar nesse cantinho que também não é tão turístico em BH. Isso aí, bora lá. A exposição Arqueologia expõe aos visitantes um rico acervo com materiais arqueológicos indígenas de Minas Gerais dos últimos 14.000 anos. A exposição reproduz 4 sítios arqueológicos com cronologias e características distintas. Ainda é possível observar uma outra área expositiva que fala mais sobre a alimentação e as tecnologias empregadas na fabricação de tais artefatos. Antes da sua visita, consulte o site ou as redes sociais
do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG para confirmar os horários de funcionamento. Ai meu Deus, onde está? Pessoal, Ai meu Deus, onde que a gente tá? Ai, socorro! Um bicho! como vocês podem ver, um bicho aqui atrás é o bicho chifrudo, né? Então vocês vão ver aí uma foto aí da nossa segurando ali no chifre do bicho chifrudo. Isso aí. Então, mas esse foi o nosso giro aqui pelo Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, gente, é Isso muito aí. grande mesmo. Esquece. O nome. Inclusive a gente vai deixar o arroba aqui, que é com a sigla, para facilitar a vida, inclusive para poder verem aí quando que funciona direitinho, sempre antes de virem. Procurem saber as informações atualizadas, a gente está aqui numa quinta-feira, Isso aí. mas a gente vai deixar o arroba e o site deles aqui na descrição também. Isso aí, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje e agora as considerações finais. Quem não entendeu, vai no vídeo anterior, né? No vídeo anterior não, a gente vai deixar o vídeo aí na legenda. Tá no card aqui. É, no card as considerações finais. E é isso, gente. Se inscreva no canal. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like. Manda pra alguém que possa se interessar por esse passeio aqui em Belo Horizonte. Siga a gente no Instagram, @conexão.466. E bora viajar, bora divulgar o Conexão, que ajuda muito a gente aqui no YouTube a engajar e a crescer cada vez mais, a atingir cada vez mais pessoas e viajantes. Isso aí. Então, bora. Bora. Tchau. Tchau. Senta aí pela nossa audiência, vai, pelos likes.